amadinho, estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 62.2, falando sobre colocação pronominal, né? A posição do pronome átono, né? Se é antes ou depois, no meio do verbo. Então, vamos lá para a nossa aula 62.2, de olho na tela. Então, aqui colocação pronominal, né? Esta chuva é péssima para mim, pois eu não me incomodo. Qual é o problema? Água no joelho. Então, a gente vai analisar o segundo balãozinho, né? Que eu não me incomodo. O que ocorreu aqui? Apareceu uma palavra negativa, olha aqui, no caso não, vai atrair o pronome para antes do verbo. Então, por isso ficou não me incomodo. Agora aqui, não lhe dei o presente, nunca o encontrarei em casa, nunca veio e nem me telefonou. Presta atenção aqui, amadinho. Então, a posição do pronome átono. Tem um lhe, eu tenho um o, eu tenho um me. Então, ficou para antes do verbo. Por quê? Porque tem uma palavra atrativa. Aqui, ó, palavra com sentido negativo. Então, atrai para antes do verbo. Tá certo? Vamos lá. A mesóclise deve ser usada no futuro do presente ou no futuro do pretérito, se não houver nenhuma outra regra em vigor. Então, nós temos aqui devolver-me-á o livro amanhã, ou seja, devolverá o livro amanhã. Então, devolverá a quem? A mim. Então, devolver-me-á o livro amanhã. Então, o verbo, você percebe que ele está no futuro do presente, então ocorre o quê? A mesóclise, tá? A mesma coisa acontece nesse outro exemplo. Deixar-te-ia sozinha se você pedisse. Olha aqui, ó. E aqui o verbo está no futuro do pretérito. Belezinha? Fácil, né? Então, mais outra aqui, ó. Eu dar-te-ei o céu, meu bem, e o meu amor também. Ajudar-nos-ia se pudesse. Isso foi o que o João disse. Beleza? Mesóclise no meio. E a ênclise? Não se deve iniciar frase com pronomes oblíquos átono. Então, eu tenho que já... Não, aqui, ó. Dá-me o danoninho. Dá-me o danoninho. Tá certo? Então, aqui vai começar o quê? Primeiro com o verbo. Não me dá o danoninho. Respondeu-me com precisão. A mesma coisa. Ênclise ficou para depois do verbo. Então, como você já sabe, não se pode colocar pronome oblíquo depois da vírgula. Mãe, olha aqui. Dá-me danoninho, vou começar. Meu filho, diga uma coisa. Então, aqui você tem o quê? O vocativo. E sempre depois do vocativo é marcado pela pontuação, que é a vírgula. Em oração iniciada por gerúndio. Qual gerúndio? Terminação em DO. Ó, Fernando sairá, levando-te com ele. Então, levando-te aqui, ó. Fernando sairá. Essa é a primeira oração. Tá certo? Vai começar outra. Começou com gerúndio, levando-te com ele. E aqui tem um esquema, né, para você, né, estudar. Colocação pronominal, a próclise em preposição mais gerúndio, com oração exclamativa ou optativa, que Deus te abençoe, né? Com palavra atrativa, advérbio, pronome, conjunção subordinativa. E a mesóclise, com o verbo no futuro, ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E a ênclise, com o verbo que inicia a oração. Então, com este esquema aqui, você vai gabaritar na sua avaliação. Beleza? Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco eu retorno para nossa, para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, amadinhos! Estou de volta para o nosso momento, né, do Tirando Dúvida, resolução de atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão, de olho na tela.
Temos aqui o seguinte, assinalar a alternativa que apresenta incorreção na regência verbal. Ó, custou-lhe entender a explicação, toda mudança implica um novo comportamento, os paraquedistas precisaram lugar da queda, as autoridades não perdoaram aos grevistas a sua ousadia, e informei-lhes sobre os novos planos da empresa. Então, você vai assinalar a incorreção, amadinho. Qual que é a incorreção em relação à regência? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, né, o gabarito é a letra E, né? O correto é informei-lhe sobre, né, informei-lhe os novos planos da empresa e não sobre. Tá certo? Porque esse lhe, ele já é o quê? Né? O lhe, ele já é objeto indireto. Então, não há necessidade de usar esse sobre aqui. Tá certo? Informei a ele. Quando eu vou fazer a correção, aí eu vou informei-lhe. Beleza? Muito fácil. Então, vamos lá para a questão 2. Arte de viver bem em Samitiba. Não exija dos outros que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com seus olhos, mas se olhe também com os olhos delas. Não fique ensinando sempre. Você pode aprender muito mais. Não desanime perante o fracasso. Supere-se, transformando em aprendizado. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Ele pode estar fazendo o que você deixou de fazer. Não estrague um programa diferente com seu mau humor. Descubra a alegria da novidade. Não deixe a vida se esvaziar pela torneira. Pode faltar aos outros. O amor pode absolver muitos sofrimentos, menos a falta de respeito a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração. Então aqui, né, uma bela mensagem reflexiva. E esse texto é de Samitiba. Sobre a colocação pronominal, observe os trechos abaixo. Nós temos abaixo. Primeiro, mas se olhe também com os olhos delas. Segundo, não desanime perante o fracasso, supere-se transformando-o em aprendizado. Terceiro, não se aproveite de quem se esforça tanto. Em relação a esses trechos, assinale a alternativa correta. Amadinhos, nós temos aqui na letra A, no item 1, estaria também correta a construção, mas olhe-se também com os olhos delas. 2, B. No item 2, o pronome se poderia também estar anteposto ao verbo. 3. No item 3, a próclise do primeiro pronome se justifica pela presença da palavra negativa. D. Ainda no item 3, estaria correta a seguinte construção: de quem esforça-se muito. E, no item 3, o primeiro se poderia estar posposto ao verbo. E isso não seria considerado incorreção gramatical. Então, olha só, você analisou essas questões aqui, não é mesmo? Aí você tem aí a 3, cada uma com calma, sobre a colocação pronominal de cada trecho. Mas se olhe, né, supere-se, transformando-se, e não se aproveite de quem se esforça. Então, qual o item, né, da alternativa que está corretíssima, de acordo com a norma padrão? A, B, C, D, o E, nós temos aqui, né, o gabarito C, que é o seguinte: a próclise do primeiro pronome se justifica pela presença negativa, da palavra negativa, o nãozinho lá que apareceu na frase.
Então, por isso que é gabarito letra C. Temos aqui a terceira questão, amados. Assinale a alternativa que complete corretamente os espaços. Nós temos aqui esses livros, esses são os livros que à disposição do público, mas que poucos. Aí você vai preencher se acha, se acredita, procurá-lo. Se acham, se acredita, se procurar. Meu pai eterno, travou agora, amadinhos. Vamos lá. Procurá-los. Consegui. Se acha, acredita, os procurarão. D. Acham-se, se acredita, procurarão os. Acham-se, acreditam-se, procurá-lo-ãos. Eita, que trava-língua, hein? A, B, C, D ou E, amadinhos. Nós temos aqui o gabarito, letra C, né? Esses livros são os que se acham à disposição do público. Mas acredita-se, olha só, que poucos os procurarão. Tá certo? Gabarito letra C. Vamos lá para a questão 4. Observe o exemplo a seguir e analise a alternativa que segue o mesmo padrão de colocação pronominal. Aqui o exemplo. Ter-se-ia sido muito importante a leitura prévia de outros textos, tá, Mariana? Não é de outros. Sobre características essenciais para um bom profissional. Após ler um deles, eu esforcei-me ao aplicar suas orientações no trabalho e não me importei com os comentários posteriores. Tá certo? Deixa eu colocar ali, rapidez, prévias de outros... Aqui, ó, peraí. Faz de conta que aqui, ó, outros textos, tá bom? 1. Levar-te os livros, comprei-os ontem e me entregaram hoje pela manhã. 2. Iria te avisar sobre o livro raro, mas o enviaram para ser reformado ontem à noite. 3. Diversos livros foram comprados e hoje estão se estragando nas prateleiras. Se não fossem os leitores, os livros seriam descartados, afirmou-me a bibliotecária. Agora estão corretas as afirmativas. Nós temos aqui a 1 apenas, B, 1 e 2 apenas, 1 e 3 apenas, 2 e 3, apenas 3. Desta questão aqui, ó. Qual que está correta? A 1, a 2 e a 3. Analise aí com calma, tá certo? Aí você vai. Será que a primeira, levar-te os livros e comprei-os ontem e me entregaram hoje pela manhã? Ou a segunda, irei te avisar sobre o livro raro, mas o enviarei para ser reformado à noite? Ou a terceira? Então, amado, qual que estão corretas? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito, a letra A. Apenas a letra A que está correta. Certinho? Pronto, amados. Vamos lá para o nosso Se Liga do Enem, né? Olha só o momento de treinar. Temos aqui, né, um poema de Oswald de Andrade, Pronominais. O uso do pronomiato no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Primeiro, texto 1. Dê-me um cigarro, diz a gramática, o professor e do aluno. E do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Texto 2. Iniciar a frase com o pronome átron só é lícito na conversação familiar, despreocupada, ou na língua escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Aí, aqui é o texto de Domingo Pascoal Segala, na Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, de 1980. Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar o que, amado? Letra A, condeno essa regra gramatical. B, acredito que apenas os esclarecidos sabem essa regra. D, C, criticam a presença de regra na gramática. D, afirmo que não há regra para o uso de pronomes.
e relativizam essa regra gramatical A, B, C, D ou E, amado. Nós temos aqui o gabarito letra E, ele relativiza essa gramática. Beleza? Muito bem, então vamos lá para o nosso clube de leitura. Nós já estamos na unidade 3. Olha só, na unidade 3, amadinho, nós temos aqui 4 obras, tá certo? Nós temos na unidade 3, Lucila, o autor José de Alencar. Você pode escolher essa obra para fazer o seu trabalho da terceira unidade. Ou Noite na Taverna, né? De Álvares de Azevedo. Vou dar uma freada, amadinho. Temos também mais outra obra que é Memórias de um Sargento de Melissa, de Manuel Antônio de Almeida. E Os Lusíadas, né? De Luiz Vaz de Camões, tá certo? De Camões aqui. Ai, amadinha, qual que eu escolho? Fique à vontade. Beleza? Agora, aquele momento que todos estão aguardando, que é o momento da turma, né? Que a turma é homenageada aqui no nosso clube de leitura. Nós temos aqui a Escola Joaquim Pereira da Rocha, Extensão Tom Jubim, da professora Cristina Medeiros, Machadinho do Oeste. Olha aí os amadinhos, olha só, lindos, maravilhosos, tá? Um grande abraço para vocês. Temos também a Escola Planalto de Cabixicré de Cerejeiras, né? Professora Rubevânia. Amadinhos, olha só, divas e divos, olha só que lindo, divos, ó. Muito bem. Um grande abraço também para vocês, turminha da professora Rubevânia. Olha agora o professor Josué, olha só o professor Josué, da Escola Antônio Francisco, Extensão Teotônio Brandão Vilela, Conjubim, ó, Rondônia. Professor Josué, a turminha aqui do primeiro ano do professor Josué. A turminha aqui é extensa, né? Olha só, bastante aluno, alunas divas aqui maravilhosas, tá certo? Um grande abraço aí para a turminha do professor Josué, turma do primeiro ano. Agora também tem a Escola Joaquim Pereira da Rocha, Extensão Amigos do Campo, professora Janete de Machadinho do Oeste. A professora Janete está escondidinha aqui no meio dos alunos, mas eu consegui vê-la, professora. Tá aqui você, tá certo? A turminha do primeiro ano da professora Janete. Beleza? Quem não apareceu ainda, não fique triste, mas tem outras aulas também. Já estamos na unidade 3, tá certo? Vamos lá, última chance para aparecer aqui na tela. Olha aqui o espaço. Agora vamos para a nossa mensagem do dia. Crie asas na leitura e nunca mais secará a sede de ler. Eita, amadinho aí, né? A mensagem aí para você. Então vamos criar, né? As asas das imaginações, da imaginação. Beleza? Então, amados, ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.